MS em Dia Preview, informação até você. E nessa edição eu trago um ícone da juventude. Aliás, um ícone consolidado, o Elison Mucciuti, vice-prefeito de Sidrolândia, da JPMDB também. Quer saber um pouquinho mais dessa conversa? Fica no vídeo. Elison, obrigado pela vinda aqui. Obrigado, Danilo. Muito rápido. Não sei se você sabia, tinha a lei Wellison, né? Não. Porque houve um trote me dizendo que tinha se passado 3 convites para ti e que você tinha recusado os 3. Eu falei, depois 3 convites, é igual no Fantástico Pede Música, que não tem mais como vir. Mas pelo que eu fiquei sabendo, não chegou todos os convites. A mesma coisa aconteceu com o Betinho. E aí você está aqui hoje, a gente tem muita felicidade, porque você é um exemplo para muita gente que está começando na política e que a coisa pode acontecer, né? Você hoje é vice-prefeito de uma das principais cidades do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela vinda aqui. Agradeço, Danilo, agradeço também ao MS em Dia, que é um jornal que eu sempre acompanho, né? Você sabe que o seu histórico também dentro do jornalismo aí, eu tenho sempre questionado algumas coisas, eu pergunto e sempre busco informação. Isso é importante, principalmente para aqueles que gostam da boa política, gostam das notícias de verdade. Agora, sempre a gente fala aqui no MS em Dia da transformação que está passando a política, a democracia. Você é o próprio exemplo disso, né? Quando o seu nome passa a ser indicado para vice, muita fala, gente, o PMDB vai indicar ele, jovem, da JMDB como vice, houve toda aquela pressão que acontece com o jovem, acontece com a mulher, acontece com quem faz parte daqueles segmentos dos partidos. E aí teu nome ficou firme, você participou da eleição, estava sempre muito ligado ao Dalto na época, e aí até o Dalto não participou da eleição. Você venceu a eleição junto com o Dr. Marcelo. O jovem recebe uma pressão extra sobre o comum na política, ainda mais você que tem um cargo importante? Porque, assim, a política, como eu sou candidato, qual que é a minha maior dificuldade? Quando você disputa uma eleição, ela é um período. Então, aquilo era tudo novo para as pessoas que queriam votar e para mim que estava disputando o cargo, junto com o nosso grupo, que era um grupo novo, que se disputava uma eleição, com uma forma de política nova, porque é a primeira eleição, aquela eleição de 30 dias, que agora alguns vão experimentar esse ano. Então, tudo era novo e nós tínhamos que mudar um cenário muito rápido. Então, o que eu senti? Que a juventude ela iria definir as eleições, igual vai acontecer esse ano. Eu acredito muito que a juventude vai definir. Por quê? Porque as informações, principalmente políticas, elas estão chegando mais rápido em decorrência do jovem ter mais acesso aos meios de comunicações hoje. Até porque não é qualquer juventude que pode participar desse tipo de mudança, de conversão. Você é advogado, né? Tem uma profissão, está bem estabelecido nessa profissão. Fora isso, por conta da JMDB, do MDB, que exige uma formação política para quem quer crescer dentro do partido, você também tem toda uma série de capacitação em gestão pública que vem muito antes de você assumir esse cargo em Sidrolândia. Isso faz uma diferença numa disputa ainda mais em curto período, uma disputa que vai exigir muito da interlocução com as pessoas? Eu acredito que isso aí, ele serve mais na hora que você ganha, a partir do momento que você assume o cargo. Você está preparado. Que você está preparado, que você não entra com medo, o que eu vou fazer? Lógico que eu sempre tive pretensões políticas, não acreditaria que seria tão rápido. Eu sei que eu pulei alguns degraus, né, de acordo com o que o sistema nosso político, pelo cargo que eu assumi diante do município, que ele hoje é o 6º maior do estado. Então, o que eu pensei? Na verdade, eu gosto da área pública. Eu me especializei na área pública, em direito público, gestão pública, e logo assim que eu terminei a faculdade. Então, eu fiz uma preparação para me atuar na advocacia e ter um conhecimento daquilo que eu gosto. Porque daquilo que eu gosto, eu sempre estudo muito. Eu sempre busco aprender algumas coisas. Até dias atrás, uma pessoa perguntou, por que você estuda tanto à noite? A pessoa me perguntou. Eu falei, porque eu sempre deixei claro que eu fico indignado quando eu não aprendo alguma coisa nova no dia. Eu tenho que descobrir alguma coisa nova no dia. Se eu não descobrir, eu durmo insatisfeito. Então, isso me incomoda. E eu, dentro da área política, eu acreditava que tinha como fazer alguma coisa diferente. Existe coisa diferente. Então, eu sempre busco me informar. E a eleição veio, anos após a minha especialização na área, e isso ajudou. Claro que isso dá uma certa consolidação, porque a pessoa fala, ele é jovem, mas ele é preparado. Então, agora, esse lado que foi bom para mim. Durante a campanha, enquanto talvez do outro lado existia um grupo que
buscava a reeleição, tinha uma estrutura muito mais forte, muito mais rica que a de vocês, do lado de vocês tinha o feeling e a raça. Sim. Porta em porta, apertar a mão, conversar, paciência, tal. Quando a estrutura acordou, ela dobrou a estrutura. Aconteceu isso na reta final da eleição e mesmo assim acabou não surtindo o efeito de antes. A eleição curta, ela realmente mudou com os conceitos, a estrutura passou a se tornar mais relevante ou não? É o povo, por conta do momento crítico, que está dando mais atenção ao político que tem a coragem de conversar, paciência e falar assim, olha, está difícil as coisas, vamos mudar, mas primeiro vamos mudar de uma maneira criteriosa. Eu percebi que a estrutura, ela demanda muito, igual as pessoas falam, você é amigo da pessoa, você conhece bastante pessoas, por que você não sai candidato? Você consegue se eleger. Não é assim, você quase chega, então você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um trabalho por trás disso aí que você consegue levar. A estrutura dentro da política ela é importantíssima, importantíssima. Só que o exagero também ele atrapalha. Nós enfrentamos técnico, né? Totalmente. As pessoas não acreditam naquilo. Elas usam mais pegar, porque as pessoas, eu percebi que o voto delas, elas queriam votar. Elas não queriam votar naquele cara de terno que faz aquele discurso maravilhoso, aquela oratória perfeita. Não. Eu queria votar na pessoa que te abraça, que toma um tereré com você, que te escuta, que você almoça na casa, que é uma pessoa igual ela queria votar. Então, isso que transmitiu. E quando isso transmite, a população, o povo quer isso, não adianta colocar dinheiro. A pessoa vai pegar o dinheiro e não vai votar. Entendi. Agora, no caso do Cidrolândia, o ex-prefeito Ari, ele não usava terno. Eu só vi ele poucas vezes, poucas solenidades. E quando usava terno ainda tinha azar, né? Foi aquela vez da posse do telão que deu problema. Sim. Agora, assim, o formato de governo do PSDB, que acontece muito em Mato Grosso do Sul, na gestão do Executivo Estadual, ela é um pouco elitista, um pouco isolada. Aconteceu até em relação ao MDB, quando eles ganharam com o apoio do MDB no segundo turno em 2014, e depois deixaram o PMDB de escanteio, e quando precisava recorria ao MDB, sim, via presidente da Assembleia Legislativa. Os dois partidos, embora sejam confundidos por muita gente como a mesma coisa, eles são diferentes num certo ponto da preocupação com o social, né? Totalmente. O PSDB se isola mais e é isso que ele acabou pagando caro em Cidrolândia, e pode acontecer a mesma situação na disputa do governo do estado nesse ano? Eu acredito muito que o MDB, não porque eu faço parte do partido, mas ele tem mais um olhar para o social do que o PSDB. O PSDB ele tem uma forma de fazer política, né? Então cada partido tem que ser diferente mesmo, que se os partidos fossem iguais não teria nem graça a política, né? O PT é diferente, o MDB é diferente e o PSDB é diferente. O MDB, quando teve, né, mandando assim na política com prefeitos... A pessoa que mais foi prefeito em Cidrolândia é do MDB, do MDB. Né? É o Dalton Fiuza. Sim, e lá sempre foi uma oposição, né? Sempre foram. Mas os dois, PSDB e PMDB, foram sempre um derby lá. Mas no Estado não. No Estado sempre quando o PSDB precisou do MDB, o MDB sempre atendeu. E o que eu vejo nos anos para cá é que aconteceu ao contrário. Depois que assumiram, não atenderam mais o MDB. Esse é o meu ponto de vista. Entendi. E talvez por medo do MDB, ou já prevendo que 4 anos depois o André poderia ser candidato, como é hoje pré-candidato, e aí, no caso, vai acabar tendo uma briga de irmãos, né? No caso, partidos que estiveram sempre juntos vão disputar uma vaga para o segundo turno. Eu vejo que um erro maior dos políticos, principalmente aqueles que são dois motivos que atrapalham a política. Quando a pessoa vai assumir, disputar um cargo, querendo duas coisas, ficar bem na vida, ganhar bastante dinheiro, ou ela quer só o poder, ela tende ao fracasso. Por quê? Porque ela vai pensar sempre na reeleição, ela vai esquecer de governar. Sim. Um exemplo clássico do Dalton Fiuza, Cidrolândia. Ele é uma pessoa que sempre trabalhou, se eu observar os mandatos dele, de quem eu pesquisei, ele sempre trabalhou, ele nunca visou reeleição. Ele sempre trabalhou unindo, compondo com os partidos nas secretarias. Chegava lá no último ano, chegava na véspera, ele sentava e conversava. Os partidos falaram, poxa, ele ajudou nós até agora, então eu vou ajudar ele agora. Então, agora o partido que já entra lá dizendo, o meu vice, os meus secretários aqui estão querendo ser candidato. Eu vou ter que isolar eles para... Esse aí que acontece, ele praticamente cria adversários dentro do grupo. E aquilo mira, vai chegar lá na frente, eles vão romper para disputar a eleição. E quando não tem uma gestão política, não adianta ter a gestão técnica, né? Porque a impressão que muita gente fala do governo do estado é que ele não aconteceu, o planejamento não evoluiu, embora tenha
bons técnicos, embora houvesse essa expectativa, né? Faltou manejo político, faltou talvez ter mais cancha para o governador, e agora isso pesa muito nessa disputa. Eu acho que não é só o governador que tem que comandar isso aí. Eu acho que a equipe dele de frente, a equipe de todos os gestores, eles que têm que ter o bom diálogo, tem que ter uma responsabilidade boa, e principalmente fazer as coisas certas, né? Então isso atrapalha muito. Agora você pode fazer muitas coisas, só que se as pessoas não acreditarem em quem está à frente, não vai adiantar, não vai surtir efeito. É um fator referência, né? Referência. Muito se fala, né, em prefeituras, às vezes quando eu visito, converso, acompanho, converso, da dificuldade para a receita, a oscilação de receita, para se manter compromissos prioritários, como saúde, educação, até segurança e tal. Como que Sidrolândia tem feito para driblar esse momento difícil, que todas as cidades do país estão passando, e criar e dar perspectiva para uma região onde, acho que é a cidade que tem maior número de assentamentos em Mato Grosso do Sul. Então, estruturar a área rural é uma dificuldade muito grande, né? Porque envolve muito dinheiro e não só o dinheiro da cidade, dinheiro federal e estadual, e porque o prefeito não tem como fazer tudo sozinho, assim como o vice-prefeito. O ponto de Sidrolândia, ele vai ser diferente das outras cidades. A questão que você citou do assentamento, são 28 assentamentos, 5 aldeias, então é uma demanda da União, e que a União não ajuda, praticamente não ajuda os municípios, em nada. Ali a gente tem o quê? Umas 20 mil pessoas? Quantas? Por aí, né? Ali 4 são mil famílias, 5 mil famílias. 34% da população. Tá. Um terço. São 75 mil hectares hoje de reforma agrária dentro de Sidrolândia. 1% do Brasil é em Sidrolândia. E nós temos uma malha viária de quase 5 mil quilômetros. Estrada de vicinais dentro, que quem tem que cuidar é o município. E você não consegue atender. Não consegue. Porque vocês usam o mesmo parque de máquinas? Que é o da Obras que faz a cidade. Isso. Com máquinas, né? Principalmente máquinas antigas, das gestões da década de 80, início de 90, e que na gestão passada foi terceirizados muitos e foram leiloadas muitas máquinas e caminhões. Essa foi a realidade. E agora aí nós assumimos, a terceirização ela tem um custo alto, não é barato, e nós ficamos praticamente quase sem máquinas. No início de 90 nós tínhamos 17 caminhões. Hoje nós temos 6. Então aumentou a população e diminuiu a estrutura. Então, é uma dificuldade grande, mas estamos mantendo, né, tocando isso aí e também tem que fomentar, não é só arrumar estradas, temos que fomentar, porque nós temos um potencial forte da agricultura familiar. Nós temos aqui no Ceasa, em Campo Grande, tem um bloco ali que é da agricultura familiar. 83% dele é abastecido por Sidrolândia. Nós temos capacidade de abastecer isso aqui, de abrir um Ceasa em Sidrolândia, se for preciso. O que nós temos que é incentivar, fomentar isso, que é uma dificuldade, mas está caminhando bem, porque nós temos um secretário muito técnico na área. Um secretário que já tem a longa data trabalhando, é funcionário de carreira da Graer, já teve em outras gestões do governo do estado, e hoje ele faz parte do Sidrolândia. Então isso facilita. A saúde foi outro emblema muito da campanha, eu lembro que na época, até o próprio prefeito é médico. Sim. E o que deu para fazer de diferente com relação à saúde? Hoje que tem uma estrutura, tem um UPA, no caso, coisa que não tinha antes. Mas talvez a mudança no atendimento, no sistema de atendimento... O primeiro passo que foi feito foi reabrir o atendimento 24 horas. E aí seria... Foi fechado logo no começo do governo do PSDB anterior. Foi fechado e daí nós reabrimos, até a princípio era para fazer no posto central. Como tinha uma UPA, e a UPA para você manter ela, o custo é elevadíssimo para você manter. Que Dauana tem lá, acho que tem 6 ou 7 anos e nunca abriram. E aí nós tínhamos que ver uma forma. O que nós fizemos? Vamos abrir a UPA da forma que a gente quer, não da forma que o governo federal pede. Porque se fosse da forma que o governo federal ele exige, dentro das formalidades, o município não dá conta de tocar. O custo é alto. Seria em torno de 600 mil mês. Então, o que nós fizemos? Nós cadastramos a UPA lá, do governo federal, para receber um valor. O governo do estado também, cadastramos aqui através do governo.
e estamos mantendo. Aí nós abrimos em março do ano passado, o posto 24 horas UPA, atendimento, e completou um ano agora, foi importante para a Cidrolândia, a população agradece muito, porque qualquer hora que você tiver algum problema, você pode ir no local. E nós chegamos ali, no mês de março desse ano, a ter quase 9 mil atendimentos dentro da UPA. Então a demanda, ela... Bem localizada. Então, o que é a maior dificuldade nossa? A questão de medicamentos, algumas coisas de alta complexidade, que geralmente a população tem que entrar na justiça para conseguir, porque o município não oferece e não tem condições. E a parte da saúde, ela tem um custo mais alto. Ela tem um custo. Ela é um investimento, ela não é gasto. As pessoas tratam como gasto, eu nunca achei que é gasto. O que nós temos que evoluir muito, evoluir mesmo, eu acho que em todos os municípios, que o governo federal, já de anos para cá, não investiu na educação. Os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, elas sempre receberam dinheiro para reforma, para construção. As escolas não têm dinheiro para reformas. Você tem que se virar de alguma forma com o governo municipal e é um custo alto. Geralmente o governo municipal não tem. As receitas que tem nos últimos anos da crise, elas caíram muito, e isso você tem que se reajustando, demitindo o pessoal, tirando alguns setores, cortando muitas coisas. E agora está começando a realinhar novamente. Vocês vão fechar a tela no azul, né? Se tudo correr bem, o orçamento ele se fecha no superávit, ou ele vai equiparar ali, mas comparando aos últimos anos, 2018, particularmente, melhorou muito a questão da estabilidade. Né? A estabilidade. Se bobear um pouquinho, já entra na roda viva, como aconteceu no estado. A preocupação foi com essa crise que teve agora dos caminhoneiros aí, que eles reivindicaram, por justeza, muitas coisas também. Só que teve um período aí que, se alongasse mais uns 2 ou 3 dias, nós teríamos prejuízo. Nós temos a unidade da Seara Alimentos, que ela bate 140 mil frangos por dia. E ela estava com 8 milhões de frango para ser retirado e com 1 milhão de frango para espera para abater, com aqueles caminhões parados. E isso geraria um prejuízo aí de em torno de 20 milhões, foi o que a empresa estipulou. Que se demorasse mais um dia e meio, não conseguiria mais abater, porque os frangos iriam de 3 quilos para 3.600 a 4 quilos, estragariam as máquinas e não teria como você colocar. Teria que matar os frangos nos aviários e não tinham de enterrar. Então ia gerar uma crise bem, assim, para eles recompor, seriam 6 meses. Então algumas coisas que quase que deu uma atrasada novamente, mas... Ou seja, se mata para poder conseguir fazer o cofrinho ficar no final do ano bem, e aí uma situação pode mudar. Aí teve que parar, tive que parar vários trabalhos. Né? Olha, muito obrigado pela vinda. Obrigado, aqui, Danilo. muito lisonjeado, boa sorte. Agradeço a todos. Você sai pré-candidato esse ano? A princípio sou pré-candidato a deputado federal pelo MDB, e a gente está aí caminhando, trabalhando, conversando, dialogando. Política é uma arte da boa conversa e uma coisa que eu cobro muito, ser muito limpo na política. Eu cobro isso aí. Se a pessoa acha que ela quer entrar na política para ganhar dinheiro, ficar milionária aí, ela procura fazer outra coisa, vai jogar numa Mega Sena, alguma coisa. Deixa o dinheiro do povo para o povo. Perfeito, valeu. Obrigado. MS em Dia Preview, informação até você. Acompanhe o nosso trabalho no www.msendia.com.br ou na nossa fanpage no Facebook. Só procurar lá, MS em Dia. Um abraço, ficamos por aqui.